E o Santos acertou a contratação de Alfredo Morelos, jogador colombiano que chega para ser mais uma opção de ataque para o técnico Diego Aguirre. Vamos trazer números aonde o jogador pode atuar pelo ataque, pensando também no atual elenco do Santos, os jogadores que nós temos à disposição. Mas antes, vamos à nota oficial do Santos anunciando a contratação de Alfredo Morelos, que inclusive já realizou o seu primeiro treino no CT Rei Pelé nesta segunda-feira. Então, o Santos escreveu o seguinte em seu site oficial: Alfredo Morelos é o novo reforço do Santos Futebol Clube. Um dos principais destaques do Rangers da Escócia, o atacante colombiano de 27 anos chega para reforçar o Peixe em contrato válido até o dia 31 de agosto de 2025. Nascido em Cereté, na Colômbia, Morelos foi revelado como uma das grandes joias do Independiente Medellín e fez sua primeira estreia como profissional em 2014. 2 anos depois, o atacante foi transferido para o HJK da Finlândia e teve impacto imediato. Em apenas 1 ano e meio, o colombiano anotou 50 gols em 68 jogos disputados, levantando as taças do campeonato finlandês e da Copa da Finlândia, além de ser eleito atacante do ano no país em 2016. O destaque foi tanto que Morelos foi contratado a peso de ouro pelo Rangers em junho de 2017, e o alto investimento foi justificado rapidamente. Ao longo de 6 anos, o atacante marcou 125 gols e distribuiu 32 assistências em 269 jogos disputados, sendo campeão escocês e da Copa Nacional. Além disso, o atleta é o terceiro maior artilheiro da história da Liga Europa, balançando as redes 32 vezes. Pela seleção da Colômbia, Alfredo Morelos disputou a última edição da Copa América em 2021. Ele tem 11 jogos e 1 gol marcado pela seleção do seu país. Com a chegada do colombiano, o Santos agora tem 9 jogadores contratados nesta janela do meio do ano. Vamos lá, lembrando: lateral esquerdo Dodô, Jean Lucas, volante, o atacante Júlio Furti, zagueiro João Basso, meia Nonato, volante Tomás Rincon, lateral direito Júnior Caissara e o atacante Max Silveira também foram contratados para reforçar o Santos, que luta para sair das últimas colocações do Campeonato Brasileiro. E aí, vamos aqui aos números de Alfredo Morelos, tanto nessa última temporada como também nos últimos anos, para a gente ter uma noção, né, do que espera aqui no Santos Futebol Clube. Como eu falei no vídeo onde o Santos tinha avançado pela contratação do jogador, eu reafirmo aqui caso você não tenha visto eu falar sobre isso. É um jogador que, olhando, né, analisando, opinando antes dele pisar no gramado da Vila Belmiro, eu imagino que é um jogador que deve ser titular, com as condições físicas ok, regularizado, vai ser titular nesse time do técnico Diego Aguirre. Principalmente pelos jogadores que nós temos à disposição no elenco, como também pela polivalência dele em poder atuar em mais de uma posição de ataque. Ele pode ser centroavante, onde ele jogou mais vezes assim, né, mais centralizado. É um jogador que sabe se posicionar, tem sim velocidade, então pensando no contra-ataque, que é a forma que o Diego Aguirre joga com o time do Santos, ele pode ser bastante útil, né? É um jogador que tem bastante arrancada, tem também bons números de assistência, então pode ser aquele cara que vai servir um Marcos Leonardo, por exemplo, ou um Jean Lucas que apareça como uma peça surpresa, né, dentro da área. Enfim, é um jogador que, além de saber finalizar, finaliza muito bem, né? Tem um chute bem firme, chuta forte, faz gols, obviamente, mas também chama a atenção os números de assistências do Morelos. Acho que pode ser um jogador que pode auxiliar nesse sentido, se a gente pensar, por exemplo, em jogar Morelos e Marcos Leonardo, por exemplo. Aí você sacaria o Mendonça do time. E aí você pode me perguntar: Nájila, mas aí o Soteldo joga onde? Você pode também trazer o Soteldo para jogar ao lado do Lucas Lima, como 2 meio-campistas ali, e deixa o Soteldo com uma certa liberdade, né, para flutuar ali entre as partes
do ataque do Santos, pode ser uma opção. Então é um jogador que, por ser polivalente, digamos assim, pode atuar como segundo atacante, até aberto, e quando ele joga um pouco mais aberto, é caindo um pouco mais pela direita, né? E pela direita, se a gente olhar as características dos jogadores do Santos, ele se encaixa nessa carência do nosso elenco, por exemplo. Então vamos entender aí, né, nos próximos treinamentos, como o técnico Diego Aguirre pretende utilizar Alfredo Morelos, tá certo? Bom, como joga, né? Já falamos, agora vamos aqui falar também em relação aos números. Na temporada 2018-2019 foram 48 jogos, 30 gols, 3 assistências. 2019-2020, 47 jogos, 29 gols e 3 assistências. 2020-2021, 44 jogos, 17 gols e 9 assistências. 2021-2022, 42 jogos, 19 gols, 7 assistências. E na última temporada foram 45 jogos, sendo 23 como titular, marcou 12 gols e realizou 6 assistências. Em relação ao último jogo, no dia 24 de maio deste ano, e o último gol no dia 15 de abril de 2023. O Santos terá esse período da data FIFA para tentar organizar, né, essa bagunça que o Santos está, não consegue nem vencer o América Mineiro, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro, e também para ver se consegue trazer o Alfredo Morelos em condições para pelo menos ficar no banco de reservas para essa partida contra o Cruzeiro. Já que o Santos não terá o Soteldo, pelo menos tenha o Alfredo Morelos como uma opção nesse time do Santos. O Santos também, que a gente não sabe em quais condições, né, chegam Tomás Rincon e Marcos Leonardo, que vão disputar partidas pelas respectivas seleções, mas é um Santos que vai ter um tempinho aí, né, 10, 11 dias para se preparar para esse confronto importantíssimo contra o Cruzeiro. Em um primeiro momento, né, em relação ao Alfredo Morelos, né, repetindo o que eu falei, é um jogador que eu vejo que vem para ser titular do time do Santos. Como eu imagino jogando, né, posição certinha, se vai jogar mais aberto, se vai jogar como segundo atacante, não posso dizer aqui para vocês, espero aguardar aí a cena dos próximos capítulos para a gente meio que, né, imaginar como ele pode ser utilizado. Mas eu acho que pode ser uma dupla interessante sim, pensando no Marcos Leonardo. Eu acho que os dois, as características de um acabam completando o outro. É um jogador, obviamente, bem superior às opções que o Santos tem no seu atual elenco. É um jogador que, inclusive, vi bastante torcedor rival lamentando, né, que o jogador veio para o Santos e não foi para o seu respectivo time. Então é sim uma boa contratação, tem bons números, é um jogador que sabe fazer gols, ajuda também em termos, né, de assistência, então pode se encaixar. Vamos torcer para que isso aconteça nesse time do Santos, porque precisamos. Mas também volto a bater na mesma tecla, sei que sou repetitiva, mas é necessário. O Santos também precisa se reforçar. O Santos precisa reforçar o seu meio-campo. Não dá só pra gente ficar nessa dependência do Lucas Lima. O Santos não conseguiu trazer o Roberto Pereira. Ok, acontece, mas o Santos tinha que ter um plano B, um plano C, um alfabeto inteiro de planos para conseguir se reforçar. Meio-campo é o coração do time. Se você tem um meio-campo forte, você consegue atacar bem e se defender bem. Então, falta isso para o time do Santos também ser um pouco mais competitivo e quem sabe a gente sair logo dessa situação. Vamos sair dessa situação. Vamos pensar positivo. Mas me fala aqui nos comentários o que você achou da contratação de Alfredo Morelos. Está otimista? Me conte aqui nos comentários. E o Santos ainda tem até o dia 15 de setembro para realizar mais contratações. Precisa, para a gente sair dessa situação. Grande abraço para vocês e até um próximo vídeo.